Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Felipe Marturano e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do que fazer agora depois do Bitcoin quase ter atingido a sua máxima histórica. Faltou tão pouco para o Bitcoin ultrapassar a máxima histórica e aí depois eventualmente a gente teve um momento de correção. É sobre isso que eu vou falar, o que eu estou enxergando daqui em diante e se eu estou posicionado, se eu estou otimista e o que eu acredito que deve ser feito, né? Quais são os próximos passos. Então vamos para a tela do meu computador para a gente falar um pouquinho melhor com alguns gráficos e alguns dados na tela. Bom, então aqui na tela do meu computador, Bitcoin a um passo do topo histórico. O que fazer agora, né? Então, na última semana de outubro, o Bitcoin ele chegou a apenas US$ 200 de ultrapassar aí o seu recorde histórico, né? Então, segundo o CoinMarketCap, o valor mais alto registrado foi de US$ 73.750, tá? Então, esse aqui é mais ou menos o gráfico desde o início do ano. Então, o Bitcoin vem aí se mantendo basicamente como o melhor ativo do ano e também da década. E ao que tudo indica, ao meu ver, parece que isso vai continuar. Inclusive, a dominância de mercado do Bitcoin tem aumentado também ainda, tá? O que na minha perspectiva, era para já estar diminuindo para dar um fôlego maior para as altcoins, mas não é o que nós estamos vendo agora. Então, isso também pode sinalizar aí uma bela de uma oportunidade para quem não se posicionou ainda em altcoin tentar se posicionar. Então, como eu comentei, né, quando o Bitcoin ele atinge a máxima histórica ou faltam apenas US$ 200 para ele ultrapassar, né, atingir essa máxima histórica, isso faz com que, obviamente, a maior parte dos investidores estejam no lucro. E quando todo mundo basicamente do mercado está do lucro, é normal a gente acreditar que vai haver alguma correção, né? Imagina, tem aqui investidores que a gente está falando que investiu desde 2023, então tá aí carregando um lucro em dólares superior a basicamente 100%. Então, ok, talvez pro Zezinho que investiu apenas R$ 1.000, talvez ele queira ficar mais tempo para tentar colher resultados mais significativos. Entretanto, aquele cara, principalmente institucional, que a gente vai falar dele, que investiu milhões e milhões de dólares, muito provavelmente em patamares deste, ele deve estar realizando alguma coisa. Então, essa correção agora que a gente está vendo nesse momento é extremamente comum, né? O Bitcoin agora, no momento que eu gravo esse vídeo, ele atingiu ali a marca mais ou menos de US$ 69.000. Então, essa correção de 5, 6% não tem problema algum. E o que eu quero falar aqui, né? O que eu estou olhando e por que eu estou otimista e quais são aqueles indicadores, aqueles eventos mais macroeconômicos que devem dar um drive, um direcionamento melhor para o Bitcoin. Então agora no dia 5, a gente tem as eleições norte-americanas, né? Ou seja, as eleições lá nos Estados Unidos. E eu acho que todo mundo sabe, os Estados Unidos ainda é a maior potência mundial e acaba ditando muito das regras do jogo, né? Como que a economia como um todo aí do planeta vai ser tocada. E agora, né, no dia 5, a gente já vai ter o resultado aí dessas eleições. No caso, o que é muito interessante é que em 2016 a gente tinha o Trump contra a Hillary e o Trump levou a melhor, ou seja, um partido republicano. Em 2020 foi o Trump contra o Biden, no caso o Biden levou a melhor e foi um partido democrata. E agora, segundo as apostas, como vocês estão vendo nesta imagem, né, neste gráfico aqui, o Trump é o favorito com aproximadamente 60%. E por que eu falei das apostas e não das pesquisas, talvez, dos outros jornais? Lá nos Estados Unidos é muito claro quais são os jornais que são mais de direita e quais são os de esquerda. E, obviamente, cada um tem o seu viés ali e vai puxar a sardinha mais para um lado do que para o outro. Só que quando a gente vai para principal casa de aposta descentralizada do universo cripto, que é a Polymarket, eu acredito que a gente tenha um vislumbre um pouco mais claro e preciso, por mais que isso daqui não seja sinônimo de algo preciso e que vai ocorrer ali no dia 5, mas é onde o pessoal está colocando efetivamente dinheiro em jogo, né? Então talvez ali a gente tenha uma relação de quem tá mais crente que vai ganhar ali, principalmente se a pessoa for lá dos Estados Unidos. Então, o Trump é o favorito. Mas independente de quem ganhe, por mais que, na minha opinião, o Trump ganhar seria algo melhor para o mercado, por o Trump já ter, enfim, uma
a proximidade ali maior com o mercado cripto, de querer fazer com que o mercado cripto se instale nos Estados Unidos e crie um hub de desenvolvimento ali e não fuja, né? Olhar para as criptomoedas como se fosse algo de criminoso, como, por exemplo, o governo do Biden, assim como a Kamala. Então, a gente tem o histórico que conta muito a favor, como aqui no gráfico, né? A gente está percebendo que, primeiro que as eleições norte-americanas coincidem também com os halvings do Bitcoin. Então, se a gente fosse olhar para os ciclos do Bitcoin, a gente está num momento oportuno. Mas, em contrapartida, as eleições também servem como um catalisador de impulso. Então, quando a gente olha as últimas eleições, independente de esquerda ou direita, o Bitcoin sempre foi para cima, tá? E, obviamente, o ciclo de 2016 foi muito melhor e maior do que o de 2020. Então, aí a gente tem essa prerrogativa de que 2024, independente de quem ganha as eleições, mas tendo como favorito o Trump, seja algo muito positivo também. Então, na minha opinião, aqui a gente precisa estar exposto para esse ciclo por conta, né, do histórico positivo também. E aí, outro evento importante aqui que vai fazer preço, que é importante a gente discutir sobre agora, é com relação à reunião do Banco Central americano, né, o Fed, que no dia 7 ele já vai trazer aí a perspectiva, muito provavelmente um corte de juros de 0,25, mas o ponto é, por mais que isso já seja quase que uma certeza do mercado, é depois as falas do presidente ali do Banco Central que comumente dão um norte para o que eles estão vendo. Então a gente teve resultado do payroll, teve alguns outros resultados como o PCE, que é o índice ali de inflação que o Federal Reserve prefere ao invés do CPI, né? Ele se baseia um pouquinho mais em relação a ele. Então a gente está coletando vários dados aí para essa reunião e aí o presidente então do Banco Central, o Jerome Powell, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso e quais são as perspectivas. Então a gente vai acabar matando no sentido de encerrando algumas dúvidas, né? Então a primeira é com relação a os resultados aqui das eleições norte-americanas, porque é muito importante. Muitos investidores aguardam esse resultado para também entenderem como vão se posicionar. Então, mesmo que, vamos supor, seja um resultado que não agrade, você já tem a certeza daquele resultado. Isso te dá ali uma noção mais clara sobre o que você vai fazer. Então, é natural o mercado estar aguardando os resultados dessas eleições, tá? E depois, essa reunião aqui do dia 7, que é extremamente importante para ver se vai haver mais corte de juro daqui em diante, tá bom? E aí, o que ninguém está falando? Isso a gente precisou ressaltar, né? Que é mais ou menos os eventos mais importantes agora que vão ocorrer nessa próxima semana. Mas o que ninguém está falando é com relação a essa alta do Bitcoin que ela tá estranha, para não dizer outra coisa, né? Mas será que essa alta do Bitcoin ela é sustentável? Quem que fez o preço subir de forma assim a quase romper a máxima histórica de março deste ano? Será que foi o varejo? E aí é o que a gente começa a pesquisar e ver o tanto de espaço que ainda existe para a gente capturar e se posicionar que a festa ainda nem começou, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês o porquê que eu estou dizendo isso. Então a busca pelo termo Bitcoin no Google, né, tá em patamares aí de interesse baixíssimo, tá? Então aqui a gente tem, né, o termo de pesquisa Bitcoin. Então imagina, cada ser humano aí que procura o que é Bitcoin, como que investe em Bitcoin, né, quer saber mais sobre Bitcoin no Google, e a gente está aqui em patamares que não estão nem próximo do que foram picos anteriores, tá? Na verdade, está em patamares até bem desaquecidos, por mais que o Bitcoin tenha, né, basicamente quando eu tirei essa print foi quando o Bitcoin quase atingiu a máxima histórica ali. Então a gente tem ali uma descorrelação com termos de pesquisa de pessoas engajadas em descobrir mais sobre o assunto e a alta dos preços. E aí apenas aqui, né, uma curiosidade, um interesse por região desses termos, quem está aí liderando é a Nigéria, depois El Salvador e por fim a Suíça. E cada um faz sentido aqui em um determinado aspecto, né? Então a Nigéria por ter uma moeda extremamente enfraquecida e não ter um sistema bancário, então provavelmente buscam o Bitcoin como uma alternativa para se proteger. El Salvador, que foi o primeiro país
aí basicamente que aprovou a lei de curso forçado do Bitcoin, ou seja, transacionar e ter reservas e afins em Bitcoin dentro do seu país, e a Suíça, por ser muitas vezes considerado um hub ali dentro da Europa com relação à inovação de criptomoedas e tudo mais. Muitas empresas de cripto abrem ali as suas filiais, se pode se dizer assim, né? Suas startups na Suíça por oferecer ali a melhor relação, né, amigável para você fazer isso. E aí não só esses termos de pesquisa, a gente tem outros indicadores que mostram que o varejo ainda não chegou, tá? Então, por exemplo, durante o bull run anterior, a Coinbase, que é a principal exchange, ou seja, a corretora, a porta de acesso do universo cripto, lá principalmente para os americanos que fazem muito preço por ter, né, enfim, terem muitos americanos com poder de compra muito alto, ele subiu lá para o top 50, ou seja, dos aplicativos mais baixados, tá? Ali no App Store, por exemplo. Então isso mostra que as pessoas tinham interesse em investir em criptomoedas, baixavam o aplicativo para investir em Bitcoin, Ethereum e afins, tá? E hoje esse aplicativo ele ocupa a posição 301. Então existe esse indicador, basicamente, né, que mostra que quando a gente atinge pelo menos esse aplicativo no top 100, top 50, significa que o mercado está extremamente eufórico. E por hora a gente está só na colocação 301, tá? E aí aqui mostra mais ou menos, tanto em os aplicativos financeiros, está numa posição horrível ainda, né? De 27 a gente está ali basicamente 24, e todos os aplicativos aqui a gente está na posição 301 no dia 30 de outubro. Então ainda demonstra também mais um dado que o varejo ainda não chegou. E aí por fim, só mais um dado que eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada com relação à demanda ali do varejo, entender o nível de aquecimento do mercado de criptomoedas. Vale observar o número de visualizações e inscritos nos principais influencers de cripto no YouTube, tá? Então aqui obviamente que não vai ter o teu influencer de YouTube brasileiro favorito, mas aqueles que mais fazem volume e, enfim, tem mais inscritos, geralmente americanos ou algo assim do gênero, a gente percebe no gráfico, aqui na parte esquerda, né, de cada gráfico, tá o ciclo ali anterior, né, o último pico do ciclo anterior ali 2021-22. E a gente percebe que a gente não tá ainda nem 30% do que foi ali eventualmente no último ciclo. Então a gente ainda tem bastante margem, né, para se expor. Tanto quando a gente avalia neste gráfico aqui a quantidade de inscritos e também aqui neste gráfico aqui a quantidade de visualizações em vídeos de YouTube e afins. E aí só trouxe também um gráficozinho aqui do Twitter, né, com relação ao volume de pesquisa e de posts e afins, né, do que está sendo discutido dentro da rede social sobre Bitcoin e Ethereum. Então Ethereum ainda vem com, né, basicamente uma narrativa mais desaquecida, mas Bitcoin, vamos dizer assim, tá ali em uns 30% do que também foi o pico de 2021. Então, beleza, a gente viu vários indicadores que mostram que o varejo ele ainda não chegou e não está fazendo preço no mercado cripto. Então a gente precisa olhar quem que está fazendo preço no mercado cripto. E por incrível que pareça, são os institucionais. Ou seja, a maior parte dos institucionais que há 5 anos atrás falavam mal do Bitcoin, ou inclusive, por exemplo, fazia igual o Banco Itaú, que reprimia e cancelava ou congelava, bloqueava e até demitia funcionários do banco que estavam envolvidos no mercado cripto, hoje os institucionais são os caras que mais estão fazendo preço. Então o institucional pensa que ele é um Titanic se movendo, né? Principalmente, por exemplo, a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Então a forma que eles vão alocando capital demora bastante e geralmente é para uma janela de médio e longo prazo, porque eles também não conseguem sair de forma imediata, porque eles derrubariam basicamente o mercado ou não teria liquidez suficiente, vamos dizer assim, para eles saírem numa paulada só, né? Então, o institucional hoje, através dos ETFs que foi aprovado recentemente de Bitcoin, a gente está falando aí de entradas diárias de quase 900 milhões de dólares, marcando
batendo aí, né, quase recordes aí desde o início de 2024. Então o institucional está entrando em peso e rápido, tá? Então, obviamente, o institucional está movendo esse preço porque ele tem a ideia, a prerrogativa ali de que ainda está só no começo e que já já o varejo entra pesado, tá bom? E aí também não só, vamos dizer assim, os ETFs de alguns institucionais do mercado tradicional, mas também as baleias aí do mercado cripto, né, principalmente de Bitcoin, atinge um recorde histórico de 670 mil Bitcoins durante o salto em V, né? Então a gente nunca teve aí o interesse dessas baleias de forma tão aquecida para comprar mais Bitcoins e conseguir, enfim, né, ganhar dinheiro aí lá na frente. Então a gente tem aí basicamente os institucionais e as grandes baleias, que também podem ser as grandes instituições, comprando muito, muito, muito Bitcoin, enquanto o varejo está completamente desaquecido, tá? Então qual que é o resumo aqui da ópera, né? Qual que é o resumo da situação que eu quero trazer para vocês? Então, o Bitcoin está a um passo de bater o recorde histórico. Eu acredito que isso seja questão de tempo. Ainda acho que em 2024 a gente vai testar ali, vai bater essa máxima histórica, né, de março de 2024, mas a gente vai testar ali a faixa próxima dos 100 mil dólares. Os ETFs de Bitcoin ainda seguem em plena expansão, então o institucional ainda está comprando a ideia, a tese ainda está se expondo ao universo cripto. O varejo, ele continua, né, ele ainda está ausente do mercado, então a gente está longe de ter um FOMO, né, ou seja, aquele medo de ficar de fora que move as massas para comprar desesperadamente mais Bitcoin, criptomoedas e afins. E aí, por fim, né, as altcoins seguem extremamente baratas e atrativas. E eu dou ênfase até em uma posição relativamente segura, que é o Ethereum, tá? Então isso não é uma recomendação, mas a gente viu que o Ethereum, ele, se o, né, no varejo como um todo, o Bitcoin, ele ainda está bem morno, o Ethereum ele está congelado, né? Então no sentido de daqui a pouco ele vai fazer preço, porque o Ethereum é a segunda maior criptomoeda em valor de mercado do mercado cripto. Ela também é a principal plataforma de contratos inteligentes, que tem a maior quantidade de aplicativos descentralizados funcionando nela, com a maior quantidade de capital travada ali nos seus contratos inteligentes. Então a Ethereum ainda é muito relevante, por mais que ela não seja a solução mais escalável do mundo, como por exemplo uma Solana que vem, né, para bater de frente ali com a Ethereum em outros requisitos, mas Ethereum ainda se destaca e muito, e provavelmente vai ser uma das favoritas ali da alocação também dos institucionais futuramente. Como a gente sabe, temos dois principais ETFs spots, né, aprovados, sendo eles o de Bitcoin, que tem essa entrada institucional massiva e forte que a gente observou, e a de Ethereum ainda está bem morninha ali, né, bem mais pro frio, para ser bem sincero. Então acho que é tudo questão de tempo, a gente precisa estar exposto ao mercado cripto, porque a gente com certeza vai colher bons resultados daqui em diante. E aí, só para a gente encerrar aqui com um gráfico muito esclarecedor, para trazer essa segurança da exposição, mesmo próximo a uma máxima histórica, aqui a gente tem o preço do Bitcoin, basicamente, né, a valorização do Bitcoin por grande ciclo, né? Então, ali mais ou menos após cada halving do Bitcoin, desde o primeiro halving que ocorreu ali em 2012 até eventualmente o halving que ocorreu agora neste ano. E note que hoje a gente tem, né, na linha aqui, na linha preta, é o ciclo atual, é o ciclo mais descontado da história, tá? Então, se a gente for observar e fazer um comparativo, tudo bem, não acho que a gente deva buscar aqui os ciclos de maior valorização, mas a gente poderia estar próximo da média aqui entre esses todos os ciclos. Mas na verdade a gente está em um dos ciclos mais descontados da história. Então, de duas uma, ou a gente vai seguir esse, né, esse movimento aqui de valorização até mais ou menos 2025, final de 2025, ou a gente pode até fazer algo melhor ainda e buscar pelo menos a média desse ciclo, seguindo também essa tendência que já vem
né, como um relógio suíço, basicamente. Então, pessoal, basicamente é essa minha visão que eu queria passar para vocês nessa semana, para trazer a maior tranquilidade na exposição e continuar fazendo as suas compras recorrentes aí em Bitcoin e outras altcoins. Deixe nos comentários aí o que você está fazendo, qual que é a sua visão, a sua perspectiva. Um forte abraço e não esquece de deixar aquele dedo no like para me ajudar. Tamo junto, valeu!